Pai, obrigado, Deus. Como é doce, Senhor Pai, quando a Tua verdade se transforma em melodia, Senhor Deus, em cânticos, e o Teu Espírito, Senhor Pai, move os nossos corações com salmos, hinos e cânticos espirituais. Oh Deus, e tudo se junta, Senhor Deus, numa poesia celestial em nossos corações, e nós podemos, Senhor Pai, experimentar, oh Deus, a Tua beleza de maneira profunda em nossa alma. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que Tu buscas os adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Se nossos corações não forem cativos da verdade, não pode haver verdadeira adoração fluindo de nós, Senhor Pai. Qualquer homem pode cantar, oh Deus, qualquer homem pode cantar as letras que nós cantamos, mas não no espírito. Não em espírito, Senhor Pai, oh Deus, não em verdadeira adoração. Então nos conduza pela Tua palavra, sonde nossos corações pela Tua palavra, que, Senhor Pai, todos nós, Senhor Pai, venhamos levar a sério o fato, Senhor Deus, de que não devemos tomar por concedido, a não ser nos termos da Tua palavra, aquilo que nós somos diante de Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de cantar que Cristo é o nosso campeão, não como simplesmente usamos a palavra hoje, não é? No passado, o campeão, ele lutava e, dependendo daquilo do seu desempenho, todos aqueles que ele representavam venciam. Por exemplo, Davi era o campeão de Israel e Golias o campeão dos filisteus. Se Golias ganhasse, todo Israel se tornaria escravo dos filisteus. Se Davi ganhasse, então a vitória seria de todo Israel. Um só lutava, que era o seu campeão, mas tudo que ele conseguisse era seu. É assim que essa palavra é usada em Hebreus, por exemplo. Então é fundamental, se isso é verdade, nós sabermos se esse campeão nos representa ou nos representou, porque tudo depende disso. Ou nós estamos em Cristo ou não temos nada, não é? E 1 João 3,2 diz: amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, a questão toda é se nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós temos tudo. A Bíblia diz que o Pai deu a Ele ovelhas, Ele disse: eu não vou perder nenhuma daqueles que o Pai me deu. Eu os represento, eu luto por eles, morro por eles, venço por eles. Tudo que é dele é nosso. Mas, como eu disse, é fácil na nossa geração nós tomarmos por concedido. Mas a pergunta mais importante para a nossa vida deve ser: eu estou em Cristo? Eu realmente estou nele, nos termos que a Bíblia diz? Romanos 8,14, por exemplo, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você vê João dizendo: agora nós somos filhos de Deus. E ainda não foi manifestado, ou seja, certamente será, porque nós somos filhos de Deus. Mas você vê Paulo dizendo aqui: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Quando inicia esse capítulo, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão no campeão, não é? Naquele que representou o seu povo. E nós costumamos retirar os termos duros do Evangelho e apelamos para aquilo que o ser humano pode desejar sem o Espírito Santo, aquilo que ele pode querer e almejar na vida, e falar que Deus pode dar aquilo a ele e tentar que o homem se autoconvença, não é? Agora, como podemos saber que somos filhos de Deus, já que os filhos de Deus têm tudo em Cristo? Se a base da nossa segurança está apenas não no que a gente fez, mas em sermos filhos de Deus, em estarmos em Cristo, então a coisa mais importante para nós sabermos é se nós estamos em Cristo. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, então a questão não é eu pensar se eu estou ou não condenado. Isso é importante, mas não há condenação para quem está em Cristo. A questão é eu pensar biblicamente se eu estou em Cristo. E a primeira coisa que a gente viu aqui é que todos aqueles
que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só esses, e mais ninguém. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Há outro ponto mais ou menos geral que devemos esclarecer antes de olharmos isso de maneira mais minuciosa. Há uma expressão na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, que se relaciona diretamente com esse assunto tão importante. Toda a nossa vida depende disso, agora e na eternidade. No versículo 16 diz: a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Além disso, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você vê que lá em outro lugar, Paulo diz que só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui ele diz que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Além disso, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, só os filhos de Deus estão passando, têm em si essa realidade do espírito cobiçando contra a carne contra o espírito. E no verso 25 também diz assim: se vivermos no espírito, andemos também no espírito. Depois no 18 diz: se vocês são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Em outras palavras, se você é filho de Deus, você não está debaixo da lei. Se você não é, você está debaixo da lei. E nenhuma carne é justificada pela lei, é condenada pela lei. Então a gente pode observar muitas vezes essa verdade expressa pelo apóstolo Paulo em vários lugares. Mas esse versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo emprega uma expressão interessante, peculiar. O Espírito cobiça dentro de nós contra a carne. É o que ele diz: a carne cobiça contra o Espírito também, porém o Espírito também cobiça contra a carne. E o termo cobiça significa desejo poderoso, desejo ardente. Por isso que a Bíblia diz que os homens são conduzidos pelas concupiscências, pela cobiça da mentira, não é? E é um desejo intenso que exerce influência poderosa em nós. Em outras palavras, o desejo do Espírito Santo em nós, em nosso favor, é que nós fiquemos livres da influência da carne. A carne não é o nosso corpo, não é físico, é tudo aquilo que o homem natural sem a obra do Espírito de Deus. E para isso o Espírito nos guia. Por que o Espírito Santo nos guia? Para nos afastar exatamente de toda a influência da carne. Ele cobiça contra a carne. Outra declaração assim, tão forte, se acha em Tiago, né, no capítulo 4, que diz: pensais que a Escritura diz em vão, o Espírito que habita em vós cobiça com ciúme? No verso 5. E há muitas versões, né? Os tradutores, eles sempre tentam passar o máximo do pensamento do original. Isso é muito difícil sempre, não é? E uma outra versão diz: o Espírito que ele fez habitar em nós anseia, tendendo ao ciúme. Essa é melhor do que a outra, mas há uma outra que diz: o Espírito que ele fez habitar em nós anseia ao ponto de ter ciúme. Mas a melhor de todas é: o Espírito que ele, Deus, fez habitar em nós anseia por nós com zeloso ciúme, ou com zelo ciumento. Então você vê, é uma declaração tremenda e extremamente animadora, e traz a nós grande conforto, porque diz que o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, em cada cristão. E nós vimos que só quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, e que se nós estamos no Espírito, também andemos no Espírito. Ele anseia desse jeito a nossa santificação. Ele tem esse desejo profundo, não é, pela nossa santificação. O Espírito Santo em nós anseia por santidade, e anseia que sejamos dignos da nossa vocação. Não é para merecer a vocação, mas que
nossas vidas expressem aquilo que a nossa vocação é. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem daquele, não é? Que nos chamou. Então, ele anseia que realmente sejamos filhos de Deus e que nos regozijemos no fato de sermos filhos de Deus e que todas as afeições de Deus cresçam em nós. E é dito que o Espírito Santo não somente anseia isso por nós, mas que anseia com zelo ciumento, ou com zeloso ciúme, justamente como um pai, não é um pai de verdade, não é um pai que mereça o título de pai, é zeloso quanto ao bem-estar e à reputação do seu filho. Ele não tem aquele amor que deixa o filho ir na direção oposta ou encontra desculpas para o caráter do seu filho. Ele está atento àquilo no seu filho, que precisa ser cortado, que precisa ser disciplinado. Ou quem ama é zeloso quanto ao bem-estar, à reputação do objeto do seu amor. Assim, o Espírito Santo está sempre com um zelo ciumento sobre nós, sobre aqueles que ele habita, para fazê-los cada vez mais como Cristo é. Então, a gente não deve se espantar com as palavras fortes que a Bíblia usa, não é? Zeloso, ciúme, não é? Um zelo ciumento. É o sentido que a palavra no original tem mesmo. Não é? É uma expressão forte utilizada para nos lembrar da grandeza do cuidado do Espírito Santo naqueles que estão em Cristo, naqueles que ele habita, e o caráter exclusivo do cuidado dele, a coisa que ele anseia, a coisa que ele está imbuído, que está cheio de zelo, é a nossa santificação. Portanto, nós podemos pensar em nós dessa maneira, se somos cristãos. Só esses estão no campeão, não é? Só quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. E sempre quem é habitado pelo Espírito de Deus está com esse espírito zeloso e ciumento pela nossa santidade, então cobiçando contra a carne. Nós fomos redimidos do pecado, da lei da morte, e então Deus colocou o seu Espírito em nós. Você vê, a justificação é o coração da nossa entrada no reino, mas as coisas não param aí. Quem foi justificado é habitado pelo Espírito Santo, foi regenerado, e ainda é certo dizer de nós que o corpo está morto, Paulo diz, por causa do pecado. Ou seja, o nosso corpo ainda é o corpo do pecado, o pecado ainda habita em nós, e o fato do pecado habitar em nós causa um conflito, não é? E a carne cobiça contra o Espírito que habita em nós. Esse elemento da carne que ainda há em nós luta contra todos os nossos interesses eternos, não é? E nós temos aí, evidentemente, um aspecto totalmente importante da ação pela qual nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados pelo Espírito Santo para sabermos o que vai acontecer amanhã, para escolhermos de tal maneira que o nosso caminho vai ficando limpo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo com esse propósito intenso, zeloso de santidade. Ele está em nós e ele anseia por nossa plena e final emancipação do pecado, em todas as suas manifestações, em todas as suas formas. O Espírito Santo nunca está zeloso por alguns tipos de pecados. Ele está zeloso pela nossa santidade, não é? E por nossa glorificação suprema e definitiva, que é o que ele fará. E ele mesmo também nos ressuscitará. E a esse fim ele nos conduz e nos guia. Ele não está em nós por nenhum outro objetivo. Ele faz isso de todas as maneiras concebíveis para nos levar ao ponto final do propósito da nossa redenção. É por isso que o Espírito Santo está em nós.
não para nos dar estranhas experiências. Ele opera na nossa mente, ele opera no nosso coração, ele opera na nossa vontade. Ele opera naquilo que é o homem interior, onde as afeições nascem, impulsionam a nossa ação, nossa vontade. A gente pode dizer então que o cristão, como filho de Deus, é alguém que se rende a este anseio do Espírito Santo, porque o seu novo coração pende para esse lado. Além do Espírito Santo ser todo poderoso, nós temos um coração que foi um novo coração. Então você vê, o pecado habita em nós, há uma luta, mas o Espírito Santo está em nós somente com esse propósito, e nossos novos corações estão capturados pela beleza de Cristo, pelo poder do Espírito. Então aqui isso leva a cada um de nós. Quer dizer, como posso saber na prática de que eu sou filho de Deus? Você vê, não é levantando a mão, vindo na frente no culto, recebendo uma oração e alguém dizendo para nós que nós somos filhos de Deus. Há duas passagens que nos levam a respostas práticas. Se eu sou filho de Deus, o Espírito Santo então está dentro de mim, anelando zelosamente contra a carne. Não é? E é para isso que ele está me guiando, é para isso que ele está me dirigindo, e é por isso que ele produz em mim afeições. Ele está agindo em mim. Então, como posso saber se isso está acontecendo realmente comigo, Josemar? Para mim não ser só alguém que externamente faz parte da igreja, ou seja, para que eu não seja apenas um cristão nominal, confiando apenas em declarações, como se as verdades bíblicas fossem simplesmente pensamento positivo, em vez de ser algo real. Então a gente pode olhar algumas coisas práticas, não é? Antes de um grande teste, no qual nós bradamos Abba Pai, como o apóstolo Paulo vai falar aqui. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, ele determina a minha perspectiva geral. Essa é a primeira coisa. É por isso que é totalmente fora do contexto ter um coração guiado pelo humanismo secular e ainda assim está sendo guiado pelo Espírito Santo. Nada pode ser mais oposto. Toda a minha perspectiva de vida, toda a minha perspectiva geral, isso certamente dispensa demonstração. Não é? O apóstolo diz assim em 1 Coríntios 2,12: nós não recebemos o Espírito do mundo. Se nós somos como o mundo, pensamos como o mundo, temos a perspectiva do mundo, então provavelmente, certamente, melhor dizendo, é o espírito do mundo que nos guia. João diz: o mundo jaz no maligno. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 2,12: nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Se, pois, somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos uma perspectiva essencialmente espiritual da vida. Para nós, todas as coisas são vistas de uma perspectiva espiritual. As nossas vidas, tudo que compõe a nossa vida. Nós não temos uma vida espiritual e uma vida de casado, e uma vida de trabalhador, e uma vida disso, e uma vida daquilo. Não, nós só temos uma vida. Essa perspectiva espiritual domina tudo. A primeira coisa que diferencia o cristão do não cristão é isso: o não cristão não tem perspectiva espiritual de nada. Ele quer ser feliz, ele quer aproveitar a vida, ele só tem uma perspectiva materialista. E quando falamos de materialista, não estamos falando só de bens, nós estamos falando que a vida é isso mesmo, é neurônios, processos químicos, um mundo físico, e tudo acaba aí. Então, a primeira coisa que diferencia o cristão é que o cristão tem essa perspectiva espiritual. O outro homem tem o que Paulo já tinha chamado de mente carnal. Ou ele diz: a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Mas Romanos 8,7, né? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. O cristão não tem uma perspectiva carnal.
nem a sua mente está em inimizade contra Deus. Sua perspectiva, então, é espiritual. E nós devemos compreender o que significa isso, porque senão nós não temos como aferir de fato se nós somos filhos de Deus. Então, entre outras coisas, significa que ele gosta, disso que nós estamos experimentando agora, da adoração a Deus, da comunhão dos santos. O típico homem do mundo acha essas oração, meditação na palavra, pregação, acha tudo isso insípido. Ele pode até participar, acha desinteressante. Na verdade, é enfadonho. Todas as coisas do mundo são muito empolgantes. As coisas de Deus não são muito. Ele precisa do evangelho, do entretenimento, o evangelho que vai trazer a ele aquelas coisas que ele mais quer. Isso se ele tiver alguma coisa a ver com o evangelho. Tudo é enfadonho, tudo é difícil, ele não entende, não sabe de coisa alguma do que realmente se passa no coração regenerado. Isso porque o Espírito de Deus não está lá. Ele nunca teve seus olhos abertos para a beleza de Cristo. Ele pode ouvir falar sobre isso, ele não tem proveito nessas coisas de fato. Não adianta pedir a um cego que aprecie um cenário, ele não pode ver. Ele pode ver as pessoas discutindo a respeito do cenário, ele pode até achar interessante o que as pessoas estão falando, mas ele não pode ver, ele não pode sentir, ele não pode experimentar. De igual modo, o homem espiritual não tem nenhuma faculdade, o homem natural, o homem não regenerado não tem nenhuma faculdade espiritual. Portanto, ele não pode gostar de coisas que têm um caráter tão somente espiritual, como oração, adoração, meditação na palavra de Deus. Ele pode fazer isso como uma obra de justiça para que ele fique bem com Deus, mas ele não pode se deleitar nessas coisas. Ele pode ser uma pessoa interessada em oração. Os fariseus eram muito interessados em oração, mas eles tinham outros propósitos. É por isso que eles gostavam de oração que as pessoas vissem, ou pelo menos que as pessoas soubessem, porque o prazer deles não estava na oração, mas naquilo que eles podiam tirar dela. Então, quanto mais pública, melhor. Quanto mais secreta, mais sem importância. Então, ele não se interessa pela exposição das Escrituras, a não ser que ele acha que a Escritura é um tipo de livro de autoajuda. Mas ele não quer ver a beleza de Cristo. Não deseja entender nada das Escrituras, porque isso não significa nada para ele. Essas grandes doutrinas, o que tem para mim aí? Em que isso vai me ajudar? É a ideia do homem natural. Você vê, mas se por outro lado nós temos interesse por essas coisas e realmente nos deleitamos nelas em particular, e nos deleitamos assim, publicamente, corporativamente. Você vê que toda a época, em toda a história da igreja, por maior perseguição e morte, a igreja se reunia. Porque isso era impossível fazer as pessoas deixarem de se reunir, homens regenerados. Quando os puritanos foram expulsos da igreja, proibidos de fazer cultos ou participar, puritanos como Matthew Henry se reuniam com a igreja na floresta à noite, de madrugada. Você pode pensar, por quê? Por que se arriscar? Por que então? Porque eles têm uma perspectiva espiritual das coisas. Eles não veem um culto como algo que você tem que ir. É algo que eles almejam ir. É difícil, na verdade impossível. Quem não tem prazer num culto público, ter um profundo prazer quando está sozinho, com a palavra, com a oração. Sei que há perigo, talvez não tão grande, não é como no passado, de as pessoas terem interesse apenas intelectual. Há o perigo hoje, mas isso não é comum. As pessoas sozinhas, quando elas têm tempo vago, normalmente as atenções delas não se voltam
com interesse apenas pela contemplação da beleza de Cristo para as coisas espirituais. E nós devemos ter em mente, não é, essa realidade. E ao amor à igreja, não importa quão difícil seja tudo o que se relaciona à igreja, um coração regenerado ama a igreja. A igreja mais difícil do Novo Testamento é a igreja dos Coríntios, e você sente um profundo amor de Paulo pela igreja, apesar dela magoá-lo tanto, não é? E não poupá-lo de praticamente dor nenhuma. Significa que você tem mais em comum com alguém que está lá no interior da Ásia ou da África, mas que ama Jesus, do que com alguém que vive na sua cultura, mas não tem nenhum interesse por Cristo. Você tem mais em comum com aquela pessoa que não fala a sua língua, que não tem os seus costumes culturais, mas há algo que te liga. Um homem que tem o Espírito de Deus em seu ser e que é guiado pelo Espírito de Deus se interessa pelas coisas do Espírito, se interessa por quem o Espírito Santo está habitando também e fazendo as mesmas coisas, levando as mesmas afeições. E é muito especial para essas pessoas estar assim reunidos. Infelizmente, não é muito. As pessoas colocam o culto, sei lá, quase tudo atrapalha um culto, porque as pessoas deviam levar a sério. Por quê? Qual é a razão? E ele se interessa pela sua alma, pelo seu destino. Em outras palavras, ele compreende que as coisas mais importantes dessa vida não são aquilo que a gente vê. É por isso que ele tem paz no mundo, é por isso que ele consegue ter uma vida diferente, porque as coisas mais importantes não são as coisas que são vistas. Não é? Ele não é guiado pelo que é visto, mas o mundo inteiro à sua volta é. Então o apóstolo expõe essa verdade em 2 Coríntios 4:18. As coisas que se veem são temporais, elas não nos afetam tanto, e as que se não veem são eternas. Então, um homem que tem um espírito em seu ser e que é um filho de Deus, ele pode dizer sinceramente que essa parte oculta e invisível da vida é mais importante para ele. Como o colega de trabalho dele não tem essa parte, não vê essa parte oculta, não é guiado nem influenciado por ela, ele é muito diferente. As coisas que o tocam durante a semana, as maiores atenções, são muito diferentes das outras pessoas, porque as coisas que não se veem são as mais importantes, as mais definitivas, as que causam impressão na sua alma. Então, houve um tempo, ele pode perceber claramente, uma pessoa que foi regenerada, que as coisas que não são vistas não tinham uma importância, ocupavam nada na sua vida, mas agora ele pode ver que essas coisas têm a importância, é o que domina a sua perspectiva, aquilo que não se vê. Ou seja, algo que o faz um estranho no mundo que não vê essas coisas. Se ele é guiado, se as coisas mais importantes é o que não é visto, e o mundo todo é guiado por aquilo que é visto, então há essa diferença. O que era importante para ele, agora é muito menos importante do que o que ele nem conhecia antes. Então ele não passava uma noite a sós sequer consigo mesmo, com sua alma, examinando o seu coração, sua alma, sua mente, olhando como está o seu homem interior em relação a Deus. Ele nunca gastou antes tempo com isso, mas agora ele gasta. Não é? Ele é alguém que ora como Davi: sonde o meu coração e veja se há nele algum caminho mau. Ele mesmo já fez isso, mas você vê, ele está tão interessado nas coisas que o mundo não está interessado, que ele acha que pode ter caminhos maus em seu coração que ele não consegue ver. Mas ele quer ver aquilo dissipado. Não é? E naturalmente, o homem natural não quer pensar nessas coisas, não quer pensar na morte, não quer pensar no fim, não quer pensar há muito tempo na frente, ele quer se manter o máximo ligado ao hoje.
essa é a cadeia do entretenimento, né? Nos ligar exatamente todo dia aquilo que está acontecendo agora, para pensarmos pouco, porque se eu pensar muito na frente, se eu pensar muito dentro de mim, eu vou ficar deprimido, não é? Mas agora houve uma grande mudança, é o homem interior que conta e não o exterior. Estamos mais preocupados com o nosso coração do que com nossos corpos, mais preocupados com o pecado no mundo do que com os vírus, não é? Mais preocupado com a eternidade do que com o tempo. Não estamos arrasados porque estamos ficando velhos. Estamos preocupados, o meu homem interior está se renovando dia a dia. A Bíblia diz que a vereda do justo, ela vai brilhando mais e mais. Hoje a minha fé é mais brilhante do que ontem. A minha alegria em Cristo é mais brilhante do que ontem. O meu amor pela palavra é mais brilhante do que o ano passado. Está brilhando de um grau de glória para outro. O meu deleite em Deus está mais brilhante agora do que era antes. O meu prazer em cultuar com os irmãos é maior. Todas as coisas estão brilhando cada vez mais. Essa é a única evidência que eu estou vendo Cristo, porque contemplando Cristo, nós estamos indo de um grau de glória para outro, não é? Por isso ele pode dizer: o nosso homem interior se renova dia a dia, embora o nosso homem exterior esteja se corrompendo, ou seja, perecendo, estou envelhecendo, estou morrendo, mas o que eu estou vendo e o que me influencia não é o que é visto, é o que não é visto. O homem interior, ele cada dia está, a alegria está num outro grau de glória, a paz está em outro grau de glória, o conhecimento de Deus está em outro grau de glória, o interesse pelas coisas de Deus estão em outro grau de glória. Em outras palavras, se você puder dizer que quanto mais vive, mais você vê a sua vida nesse mundo apenas como uma peregrinação, a cada dia você se sente mais estranho, mais um peregrino, não é? Algo temporário que você está experimentando esse mundo e que tem uma crescente consciência de que você pertence a outra esfera, uma esfera real. Então você não terá nenhuma dúvida de que é um filho de Deus, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo naqueles que são filhos de Deus. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, a nossa cidade está nos céus. A nossa cidadania, seria melhor, está nos céus. Cada vez eu estou mais consciente, cada vez o meu coração está mais distante do mundo. Samuel Rutherford, né, um doce puritano, ele diz: quem não mandou o seu coração antes para o céu, não sonhe em estar lá. Se nossos corações não foram para o céu, nós também não vamos. Nosso coração vai antes. E também Paulo diz em 2 Coríntios 5:1, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, e vai se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. O cristão verdadeiro, ele pensa dessa maneira, por causa da habitação do Espírito e a cobiça, não é, do Espírito contra a carne. Então a gente não está perguntando se você passa o tempo todo pensando nisso, mas se pode dizer verdadeiramente a seu respeito que você se vê dessa maneira cada vez mais, não é? Que você está ficando cada vez mais desligado do mundo e que a esfera para a qual você está caminhando torna-se cada vez mais importante para você e que cada vez mais, de um grau de glória para outro, mais do que não é esse mundo se torna importante. Do que em 2017, do que em 2018, do que em 2019, do que em 2020, do que ontem. Se você puder dizer isso, então não terá necessidade de duvidar de que é filho de Deus, mas você não pode dizer. As evidências estão apontando para outro lugar. Ninguém que não seja cristão nesses termos pode falar dessa maneira. Essa é uma das marcas distintivas do verdadeiro cristão. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Há uma outra coisa: o homem que é guiado pelo Espírito de Deus é, por definição, um homem que deseja viver para a glória de Deus, porque o Espírito Santo só está aqui para glorificar Cristo. Ele cobiça dentro daqueles que ele habita para glorificar a Deus em tudo. Deus criou
e nos recriou para si mesmo. E como resposta à primeira pergunta do breve Catecismo da Assembleia de Westminster, fala: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essas duas coisas estão juntas, elas são inseparáveis. Você só glorifica a Deus quando o teu prazer está em Deus. Se você quiser fazer algo para glorificar a Deus que não seja deleite, é óbvio que isso não é aquilo que o Espírito Santo está fazendo. O homem natural, o homem que ainda está em pecado, né? O homem que está debaixo da lei, ele não vive para glorificar a Deus. Esse é o significado do que aconteceu na queda original do homem, né? Depois de ter vivido para glorificar a Deus, o homem começou a viver para si mesmo. Tudo que lhe interessa na igreja tem a ver com ele. Como ele vê a igreja? Como é que ela está fazendo coisas para mim? Como é que ela vê a vida de oração? Como é que isso está fazendo para mim? Como é que ela vê a vida em geral? Como é que isso está sendo bom para mim? É por isso que o homem psicológico é muito diferente do homem espiritual, porque o homem psicológico só quer ser feliz. É por isso que tem gente que está na igreja e fala assim para o pastor, mas eu quero ser feliz. Porque a pessoa está dizendo o seguinte: sem esse pecado, ou sem essa relação, eu não vou ser feliz. Você vê, essa pessoa está fazendo uma declaração terrível a respeito de si mesmo. O diabo tentou Eva nessa linha, dizendo: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele sugeriu que Deus tinha falado daquela maneira porque ele sabia que no momento que o primeiro casal humano comesse de um determinado, ou seja, assumisse em suas mãos a ideia de que ele podia ser pleno, satisfeito, sem Deus, eles seriam como Deus. Eles acreditaram na mentira, aceitaram a sugestão e começaram a viver para a sua própria glória. Começaram a achar que buscar a sua glória, uma busca centrada em si mesmo, eu mesmo ser como Deus, eu mesmo ter o meu destino, eu ser o capitão da minha alma, isso seria... E é assim que o homem vive até hoje. Portanto, no momento em que o homem pode dizer sinceramente que o seu supremo interesse é viver para a glória de Deus, ele pode estar seguro de que ele é um filho de Deus. É isso que o Espírito Santo faz, não é? Isso é algo que só diz respeito verdadeiramente ao homem regenerado, não é? Jesus viveu nesse mundo inteiramente para glorificar o Pai. Não importa se isso envolvia a cruz, se envolvia... O que envolvia? Quando ele diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Quando ele orou no Getsemane, ele disse o quê? Pai, glorifica o teu nome. No capítulo 17 de João, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra. Esse era o supremo desejo dele. Você vê, é o Espírito dele que habita em nós. E o supremo desejo que o Espírito Santo desperta no coração é esse desejo. E como nós estamos nele, isso vai se tornando progressivamente o nosso desejo supremo. Não é que é o perfeito desejo, mas ele vai se tornando o desejo supremo de um grau de glória para outro grau de glória à medida que avançamos. O homem que é guiado pelo Espírito de Deus sempre tem um desejo de obter um conhecimento mais profundo de Deus. Jesus disse: eu darei o Espírito e ele dará testemunho de mim. Tudo que o Espírito Santo quer e cobiça dentro de nós, nos levar a um conhecimento mais profundo de Cristo. Não existe um filho de Deus desinteressado em conhecer Deus. Não é? E pode-se provar isso de várias maneiras. Não é? Quando nosso Senhor prometeu a vinda do Espírito, ele disse: ele me glorificará. E ele sempre o faz. Não há nada que o Espírito Santo faça em Josemar que o objetivo dele seja, por fim, o Josemar, mas glorificar Cristo. Assim, meio pelo qual você pode saber se o Espírito Santo está em você e se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, não é perguntar se você tem algum misticismo envolvendo a sua vida, é se você tem alguma visão, ou experimenta algum êxtase, alguma experiência mística, entre aspas. O que você deve perguntar: qual é o meu interesse por Cristo? Não é? Eu tenho um desejo cada vez maior de conhecê-lo. Nós vimos no início aqui do culto, estava
lendo Filipenses, Paulo estava dizendo: o meu desejo é conhecê-lo. E ele era o homem que mais conheceu Deus no mundo. Mas qual era o desejo dele? É conhecê-lo. E conhecer, ter comunhão com ele em seus sofrimentos. Eu pedi todas as coisas para tê-lo, e eu considero tudo nada. Você vê, essa é a evidência. Se nós temos esse desejo supremo, nós temos algum tipo de êxtase, algum tipo de experiência, entre aspas, mística. Esse é um desejo crescente em conhecer Cristo. O Espírito sempre nos leva a Cristo, não nos leva para outro lugar. O Espírito foi enviado para glorificá-lo. Ele me glorificará. Cristo disse que foi enviado para glorificar o Pai. Tudo que Jesus fez aqui só tinha um propósito: glorificar o Pai. Não pense em... Tente pensar em alguma coisa que Jesus fez que não glorificou o Pai ou que não tinha esse propósito. Agora, o Filho foi enviado para glorificar o Pai. E o Espírito foi enviado para quê? Para glorificar o Filho. Ele me glorificará. O Espírito não tem nenhum outro propósito a não ser glorificar Cristo. Não é? Daí, quando o Espírito Santo está guiando uma pessoa, ele está sempre guiando alguém para glorificar Cristo. Essa pessoa deseja conhecer o Senhor Jesus Cristo cada vez mais, e através dele, é óbvio, na face dele, contempla a glória do Deus Pai. É inevitável. Isso é inevitável e é progressivo. Não é? Vai sempre aumentando, até um dia ser dia perfeito. E há maneiras de testar, onde encontra-se esse conhecimento. Não é? Encontro na Bíblia, encontro no Velho Testamento, encontro no Novo. Eu não tento conhecer Cristo com sonhos, com as minhas próprias imaginação, com minhas filosofias, ou com a ideia de algum outro ser humano. É por isso que quem está realmente buscando o maior conhecimento do Senhor Jesus Cristo passa muito mais tempo com a Bíblia. Não para fazer aquele tipo de meditação para mim, que infelizmente é chamada de devocional. A pessoa lê um textozinho, como as pessoas lêem uma coisa inspiradora para o dia. Ela podia ler outra coisa, podia ler, sei lá, um desses... dessas pessoas que escrevem coisas motivacionais. Não, ele está indo à Bíblia para conhecer Cristo. E a gente precisa dar ênfase a esse ponto, porque como todos naturalmente tendemos a fazer coisas mecanicamente, nós podemos fazer o que estamos fazendo hoje mecanicamente aqui, por exemplo. Há um perigo de que eu leia a minha porção da Escritura dia a dia, sem me dar conta de que o único motivo é conhecer Cristo, não é cumprir a disciplina que eu me impus. Eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que ler tanto por dia. Eu não fui lá buscar algo. A gente sempre tem que ir à Bíblia, como Davi expressa: a minha alma anseia por ti, como a corça sedenta no deserto anseia pelas águas. Você vê, ela não está cumprindo uma tarefa. A corça anseia pelas águas porque aquilo é vida ou morte para ela. É o refrigério, é tudo. Ela anseia. Não é? Ela não está hoje eu tenho que procurar água. É uma coisa que eu tenho que fazer todo dia. Não. Ela anseia. Tudo nela está seco. Não é? Até que a água chegue e refrigere. Pode ser que eu não esteja realmente procurando obter conhecimento de Deus, de Cristo. Pode até ser que eu esteja buscando um conhecimento da Escritura como tal, para passar no exame bíblico, para poder discutir com as pessoas. E às vezes, quando eu discuto, eu até mostro que tudo que eu vi, não vi Cristo, porque não há nada de Cristo quase nos debates das pessoas. As pessoas quase se matam. Não é? Mas isso não é buscar conhecer o Senhor. Eu não busco conhecer a Bíblia para um objetivo, não é? Para me poder ter argumentos, para me fazer que eu vou lá buscar Cristo. Óbvio que, à medida que eu faço isso, eu tenho conhecimento. Mesmo assim, grande parte dos debates não tem nenhum propósito, porque não são debates entre duas pessoas querendo conhecer mais Cristo. O que o Espírito faz é nos levar a buscar o Senhor e Ele e o Pai, não é? Para que eu possa penetrar nesse conhecimento íntimo entre eles.
que nunca teve início. Em grande intimidade, João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você teria esse desejo de conhecer Deus? Você pode realmente dizer que o seu maior desejo é conhecer Deus e ao Senhor Jesus? Se pode, então, essa é a característica de um filho de Deus. Essa filiação não se mostra somente na leitura da palavra, ela vai se expandindo em nossa vida, em tudo aquilo que Deus colocou diante de nós, transforma-se em oração, em adoração, e todo aquele que é guiado pelo Espírito sempre se preocupa com sua falta de amor a Deus, sua falta de devoção. O que ele mais lamenta é o seu débil amor a Deus. Porque quando ele conhece mais de Cristo, ele nunca acha que o seu amor está sequer próximo daquilo que ele é digno. Então a maior preocupação é essa. Essa é a preocupação do homem guiado pelo Espírito Santo. Nada senão o Espírito Santo leva a isso, mas o Espírito invariavelmente faz, porque ele foi enviado para glorificar Cristo. Portanto, a questão é: quão grande é o nosso amor por Deus? Essa é a nossa grande preocupação. Quão grande é meu amor por Cristo? Quão grande é meu deleite nele? De que medida é o nosso amor a Cristo? Dizemos que cremos nessas grandes verdades, porém a prova de que o Espírito Santo está em nós, nos conduzindo, nos dirigindo, nos guiando, e de que não cremos nessas verdades apenas de maneira intelectual, é que nós nos inquietamos a respeito disso. Nosso homem interior está sempre realmente preocupado, não é, com o nosso amor para com Ele, com o nosso deleite nele, com a nossa paz nele, com o nosso desfrute de tudo que Ele é, e sentimos que nosso coração deve se inflamar de amor. Queremos todas as afeições do Espírito em nós, e essa é a prova absoluta da operação do Espírito, que nos preocupamos com a falta de qualquer uma dessas coisas, e nunca estamos satisfeitos com o grau dessas coisas que nós alcançamos. E podemos ver outras coisas, tantas outras coisas, mas você vê, é uma realidade estar em Cristo. Estar em Cristo é não ter condenação, estar em Cristo é todas as coisas que Ele conquistou, mas estar em Cristo é uma coisa real. Qualquer pessoa que esteja sendo guiada pelo Espírito tem crescente consciência de que há pecado em seu ser, né? E o Espírito Santo é o Espírito de luz, o Espírito de verdade, o Espírito Santo. Nós, em vez de sermos nossos advogados sobre os nossos pecados, ou darmos nomes que o humanismo secular dá para eles, nós damos os nomes verdadeiros. E você diz assim: mas que adianta eu dar o nome verdadeiro se eu mesmo não posso vencer? Mas nós não vencemos o pecado com as nossas capacidades. Não é? Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Naturalmente, no momento em que ele começa a agir em nós, nós ficamos cientes do nosso estado interior e cada vez mais sensível ao que o pecado é. Isso começa na convicção. Foi assim que ele gerou arrependimento em nós, nos levou à regeneração e criou todas essas coisas em nós no início, e ele continua. Quanto maior for o nosso crescimento, mais nós vamos ver nossas imperfeições, em vez do contrário. Quanto mais ardoroso for o concurso, a competição, e mais habilidoso foram os concorrentes, seja em qualquer ramo, qualquer coisa faz a diferença. Quando você está vendo lá, nosso tempo acabou, né? Quando você está vendo uma competição olímpica, os ginastas estão ótimos, todo mundo ali é ótimo. Você vê um 9, ponto não sei quanto, outro 9. Por quê? Porque ali você está num alto nível. Qualquer pequeno erro aparece, não é? Ninguém está esperando os grandes erros. O campeão vai ser aquele que tem mínimo. Assim, quando o Espírito Santo nos conduz e nos guia crescentemente, nós temos uma consciência cada vez maior das coisas menores que desonram a Deus. Em vez de ser o oposto, isso leva a uma crescente lamentação por causa do pecado em nós. Você vai ver homens muito mais próximos de Deus na história lamentando muito mais o pecado do que homens que estão vivendo uma vida, um cristianismo barato. Esse também é invariável testemunho
não é? Você vai ver a consciência de pecado de Lutero, chegava a ser, às vezes, algumas pessoas achavam que ele era insano, então. A reação do cristão contra a prática do pecado é também algo inteiramente novo. Quando o homem natural faz o que é errado, ele se irrita consigo mesmo, dá coices em si mesmo, se acha miserável, mas ele só está sentindo pena dele mesmo. Ele acha que todo mundo tinha que tratar ele como um pobre coitado. Ele fica contrariado por ter que sofrer pelas consequências do pecado, agora a vida fica difícil. Pode ser que ele se aborreça por ter ficado aquém do padrão que ele achava que devia ter, e tão somente é uma manifestação de orgulho. Não é? Todavia, a reação do cristão não tem nada a ver com isso. Quando o cristão cai em pecado, ele sente tristeza. Ele sente profunda tristeza por Cristo ter sido desonrado. E Deus. Ele se entristece porque sabe que ele ofendeu não a lei, porque ele não está debaixo da lei. Ele ofendeu o amado da sua alma, Cristo. Ele ofendeu o seu pai, não o seu juiz. Ele não está com as pessoas que têm medo da lei, porque a lei pune, porque a lei vai. Não, não. Nenhum filho digno desse nome tem medo por causa da lei. Mas agora ele é muito sensível ao Pai, ao Filho, ao Espírito. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, nos quais foste selado. É isso que preocupa ele. Esse é o problema para ele. Ele não se vê como vítima do pecado, e que todo mundo tem que tratar ele como um ferido de guerra. Ele sabe que ele, se for filho de Deus, ele pecou contra Deus, não contra a lei, não contra Deus como um juiz, mas contra o seu Pai, contra o amado da sua alma, Cristo. Essa é a verdade. Essa é que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. É uma tristeza profunda, porque eu sinto que pequei contra o meu Pai, contra o amado da minha alma, contra o meu Salvador, contra o Espírito que habita em mim. Essa é a tristeza. Paulo diz assim, por exemplo, no versículo 9 e 7, não é? Da segunda carta aos Coríntios, não porque fostes contristados, eles tiveram tristeza não segundo o mundo, mas ele diz assim, não porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Depois ele dá provas que essa tristeza é verdadeira. Por quê? Porque todas as afeições são movidas por ela. Ele diz assim, porque quanto cuidado isso não produziu em vocês, que segundo Deus vocês foram contristados, que apologia, que indignação que vocês sentiram, que temor, que saudades, que zelo, em tudo mostrastes ser puro desse negócio. Ou seja, a tristeza de vocês foi verdadeira, foi segundo Deus. Que zelo isso produziu em vocês, que temor, não é, de desonrar a Deus. Essa é a reação de um filho de Deus. Isso indica uma relação de amor com Deus, e não de um homem com o seu juiz, não é? E o homem que é guiado pelo Espírito, ele se torna cada vez mais sensível a toda e qualquer aproximação do pecado, do mal, da tentação. É por isso que ele vigia, é por isso que ele tem cuidado. Paulo diz assim, nós conhecemos os ardis de Satanás. Ele tem cuidado porque ele é a coisa mais preciosa para ele. Assim, nada surpreendentemente está acontecendo, porque ele está sempre atento. Ficamos muito sensíveis à aproximação do pecado, do mal, da possibilidade, não é? E evitamos os caminhos que nos levem a isso, porque estamos atentos, e de maneira positiva, não é? Nós sentimos desejos pela santidade. A Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, você tem aspirações por santidade, cada vez uma percepção maior do pecado. É isso, o mal é mau sinal quando nos preocupamos só com o pecado, não é?
que a preocupação é certa, em certo sentido, mas não devemos cair em nenhum pecado, mas o nosso anseio é maior. Nosso anseio é por santidade, não só por evitar coisas. É uma coisa positiva, é uma aspiração por ser mais como Cristo. Não só evitar o pecado, não é algo negativo, algo que eu não posso fazer, algo que eu não devo fazer. Há muitas coisas que eu quero fazer, que eu anseio fazer, que eu quero ser, que eu anseio ser. E aqueles que se preocupam em se livrar do pecado particular, que o mantenha abatido, o pecado nessa área ou naquela área, porque isso está me fazendo mal, isso está... ou não é filho de Deus, ou é mera criança. Um homem que está sendo levado perseverantemente avante pelo Espírito Santo, ele tem desejo, aspirações e anseios positivos de santidade. E não apenas se livrar do pecado, das consequências que ele traz. E quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito ele transfere esses sentimentos, não é, para a ação. Ele não só produz sentimentos em nós, ele produz o querer, os desejos, mas ele também opera o fazer. Não é? E é por isso que Paulo diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Então, um homem que é guiado pelo Espírito está ativamente empenhado em mortificar os feitos do corpo. Não é do corpo, não é da vida como ela é sem Deus, ou seja, do homem natural. E ele está ciente das astúcias de Satanás e de como ele tem um inimigo interior, a sua própria carne, então ele não faz provisão para a carne. Você vê, ele é cauteloso, ele está atento. Todas essas coisas é a obra do Espírito Santo em nós. Quando as pessoas falam em avivamento, Espírito Santo, muitas vezes estão pensando em mil coisas e movimentos místicos, mas essa é a habitação do Espírito Santo. É assim que nós mortificamos os feitos do corpo, porque o Espírito habita em nós. E dessas maneiras, entre outras, nós avançamos. Nós podemos continuar mostrando tudo o que a Bíblia diz, de como a vida do Filho de Deus se tornou diferente. Tiago 4,4 diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, a habitação do Espírito logo me põe em oposição ao mundo. Se você é guiado pelo Espírito, não será amigo do mundo. Por quê? Porque você não pode ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. E o Espírito Santo está aqui exatamente para nos levar cada vez mais a desfrutarmos Deus. O homem guiado pelo Espírito Santo compreende que o mundo está sempre contra ele, que todas as direções, anseios do mundo são opostos a ele. E o mundo está contra ele em sua perspectiva, naquilo que vê, naquilo que sente. O mundo está contra ele em seus caminhos. O mundo está contra ele em todas as suas ambições. Quando ele vê as ambições do mundo, ele vê: isso é contra mim. Não é? E por isso ele evita, ele não ameis o mundo, nem o que há no mundo, diz João. Não é? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15, 16. Essas coisas fazem mal à alma. Não é? Pedro nos dá um ensino parecido. Ele diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. E nós estaríamos, para encerrarmos, não é? Já que poderíamos continuar olhando, o fruto do Espírito tem crescido em nós. Não é? Você vê que Paulo, ele contrasta, eu já estava dizendo isso, as obras da carne, não com uma lista da moralidade da lei, não é? Mas com o fruto do Espírito. Então, o Espírito, ele cobiça contra a carne cobiça contra o Espírito. A carne produz obras, o Espírito produz fruto. E segue-se como a noite ao dia, que se nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos produzir o fruto do Espírito. Porque ele nos guiaria. Né? Essa é a única evidência de que ele nos guia. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, domínio próprio. Tá aí, grandes 9 testes. Não são exaustivos, não é só uma lista não exaustiva. Gozo, alegria, o Espírito sempre nos leva a isso. A gente vê Paulo dizer mais adiante na epístola que estamos estudando que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Ou seja, você vê o fruto, é o fruto do Espírito Santo em nós. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito, porque inexoravelmente é o que ele produz. Agora, quanta alegria no Espírito Santo está presente em nossas vidas? Quanta paz do Espírito Santo? Quanta paciência do Espírito Santo? Quanta longanimidade, benignidade, justa indignação. Essas coisas estão crescendo de um grau de glória para outro grau de glória em nós. Enfim, você vê as marcas são claras daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não é um monte de declaração vazia a respeito de nós mesmos. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses estão em Cristo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é uma obra, simplesmente eu não tenho nenhuma condenação, no resto eu me pareço exatamente com o mundo à minha volta. Não. Você vê, a minha visão está naquilo que não pode ser visto pelo mundo, isso me afeta, me guia, me dirige, me impulsiona a cada dia. Isso são as marcas de nós realmente termos nascido de novo, estar em Cristo. E eu acho que não existe nada mais importante, porque se quem está em Cristo tem tudo, então o que pode ser mais importante do que olharmos para a Bíblia e vermos o que ela diz ser a realidade de todos aqueles que estão em Cristo Jesus? Quando eu sei isso, então eu sei que o primeiro verso do capítulo é a meu respeito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é verdade o versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós podemos saber o que está acontecendo agora e ter uma expectativa forte, né? Uma esperança da glória. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.